tem uma entrevista muito importante agora, senador e líder Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, para falar então sobre a dosimetria e vários outros assuntos. Líder, gostaria primeiro de te agradecer por estar conosco aqui no estúdio da CNN em Brasília. E gostaria de saber o seguinte, olha, 5 horas da tarde, sei que o senhor está trabalhando desde cedo hoje, como está a articulação para aprovação do PL da dosimetria no Senado Federal? Olha, primeiro é importante dizer que esse não é o projeto dos nossos sonhos, é o possível. O parlamento, durante mais de um ano, se debruçou sobre esse tema. Nós, da oposição, tentamos pautar a questão da anistia, mas a correlação de forças do parlamento, o fato de estar terminando o período legislativo agora de 2025, nos levou a um acordo, e esse acordo trata de progressão de penas que vão permitir que todos aqueles que foram apenados abaixo de 17 anos terão a possibilidade de serem soltos, né, após a promulgação da lei e a solicitação formal dos efeitos dessa lei que está sendo votada. Para nós é muito importante colocar que nós acreditamos que há um processo de injustiça, né? Há um processo em que, na verdade, um espectro político da população está sendo penalizado e, em especial, o presidente Bolsonaro está sendo retirado da lista política, né? Porque as pessoas que se contrapõem a ele, acredito que não têm a condição, a necessidade ou a vontade, né, de deixarem que ele concorra em 2026. E isso faz muito mal à democracia. Estamos conversando desde a semana passada, quando tramitou o projeto na Câmara dos Deputados. Quero aqui agradecer a toda a bancada federal, né, agradecer ao Congresso como um todo, a Câmara Federal como um todo. Agora estamos no Senado da República e esperamos quarta-feira, depois de amanhã, votarmos na CCJ, em seguida no plenário, para que essas pessoas possam voltar ao convívio das suas famílias. Mas aí só faltou, desculpa, senador, insistir nisso, que eu gostaria de saber da articulação. Então, o que o senhor está sentindo? Assim, o senhor já tem uma previsão de quantos votos? Como é que está o Centrão nessa história toda? Olha, eu conversei com vários parlamentares hoje, né? Conversei, inclusive, com o relator do projeto dentro da CCJ, que é o senador Esperidião. Conversei com senadores importantes que participam da CCJ. Eu preferia não expor, né, porque nós estamos num processo de convencimento, mas eu acredito que hoje há um número suficiente de votos para ganharmos a votação na CCJ e em seguida no plenário da República, pelas conversas que nós estamos tendo. Hoje, inclusive, conversei com o próprio deputado Hugo Mota, com o senador Davi Alcolumbre, e a preocupação é que a partir de sexta-feira à tarde, no sábado, várias pessoas vieram a público dizer que o projeto, de alguma forma, poderia beneficiar outros aspectos que não aqueles do 8 de janeiro. Exatamente, então, por outros crimes, né? Então, nós estamos tratando justamente de corrigir isso através de uma emenda de redação. Essa negociação é uma negociação que envolve, inclusive, outros parlamentares, mas também a mesa diretora da Câmara, do Senado, né, que a solução que será dada seja uma solução que não agrida o processo de votação e não haja necessidade que, após a votação no Senado, o projeto precise voltar para uma nova rodada de votações na Câmara dos Deputados, até porque provavelmente essa é a última semana do Legislativo em funcionamento no ano de 2025. Vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para se juntar a nós. Depois eu quero voltar nessa questão da emenda de redação, mas agora é a hora do Pedro fazer a entrevista, fazer a pergunta. Pedro. Senador, boa tarde. Senador, eu queria saber se o senhor avalia a possibilidade de um substitutivo ou uma emenda para incluir a anistia ampla, geral e restrita. O senador do PL, Alci Lucas, disse que essa possibilidade está colocada, criticou muito o texto que veio da Câmara dos Deputados e se isso pode acabar gerando um fato que pode levar de volta o projeto para a Câmara dos Deputados, né? Olha, Pedro, esse momento agora eu acredito que é de enfrentarmos a situação da forma como ela é apresentada. Então, o que a Câmara dos Deputados fez foi o possível. Se votarmos de uma maneira diferente e inovarmos no sentido de buscarmos uma ação mais ampla, que sempre foi o nosso desejo, primeiro não vejo
para este projeto uma maioria dentro do Senado nesse momento, né, para uma anistia mais ampla. Depois, caso isso ocorra, vamos imaginar que a gente tivesse a possibilidade de ampliar o processo, dificilmente, eu acho que quase que impossível, que o projeto voltasse a ser pautado na Câmara dos Deputados. Na política, alguém falou em algum momento que existe a arte do possível, né? Nós passamos um ano, né, buscando desinterditar esse debate, Pedro. E o fato é que esse debate foi interditado dentro do Congresso Nacional por outros elementos que não deputados e senadores. Se comenta, inclusive, que o próprio texto que foi elaborado na Câmara foi em algum momento submetido pelo relator a membros do Supremo Tribunal Federal. Então, se há erros, no sentido de permitir, inclusive, que outros que não aqueles que estiveram no dia 8 de janeiro pudessem ser beneficiados pela progressão de pena, né, certamente se deveu ao fato de que o projeto só foi colocado a público, só foi dado conhecimento à própria Câmara de Deputados momentos antes do início do processo de votação. Nós temos aí uma pressão extraordinária de pelo menos centenas de pessoas e familiares que estão presos, centenas de pessoas estão exiladas, estão fora do Brasil, e com uma mudança de jurisprudência de parâmetro que nos chama a atenção. É bom lembrar que, historicamente, ao longo dos últimos 30 anos, em vários episódios, a esquerda, de forma violenta, fez manifestações que nós repudiamos, depredando e quebrando tanto o patrimônio privado como o patrimônio público. Desde o primeiro momento, nós defendemos que aqueles que depredaram o patrimônio público e forem identificados e a sua culpa individualizada, ou através de uma câmera de televisão, de uma imagem de TV ou de câmera, ou através de algum elemento ligado ao seu DNA, essas pessoas deveriam ser imputadas do crime eventual que porventura cometeram e receberem uma pena proporcional. Agora, não é razoável que alguém que pinta uma estátua de batom receba 14 anos, que alguém que está nas dependências do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional 17 anos. Não é razoável que essas pessoas que não têm foro, né, sejam julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal sem a possibilidade de recorrer a uma instância subsequente, inclusive numa agressão ao Pacto de San José da Costa Rica, que determina que todo cidadão brasileiro tem duplo grau de jurisdição. Não é razoável, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, que faz um gesto de desprendimento, libera a sua base para votar este projeto, sabendo que ele não será diretamente beneficiado. No máximo, na progressão de pena, de 27 anos, vão cair 3 ou 4 anos dessa pena, o que não vai liberar, não vai libertá-lo, não vai fazer com que ele tenha possibilidade de participar das eleições do próximo ano. Então, o próprio Bolsonaro nos orienta, através do seu filho Flávio, que nós façamos um gesto para que essas pessoas sejam libertadas. E vamos continuar trabalhando pela anistia, para que eles sejam indultados caso ganhemos a eleição, para restabelecermos normalidade democrática no nosso país. Hoje, de fato, nós estamos com um problema muito sério, invasão de prerrogativas de um poder sobre outro poder e o mais grave, né, a relativização da liberdade e da Constituição brasileira, que hoje é vítima do que eu chamo de jurisprudência de exceções. Senador, vou aproveitar que são muitos assuntos para tratar com o senhor. O senhor mencionou o senador Flávio Bolsonaro, né, que é porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele está com acesso limitado lá na prisão. Gostaria de saber, então, sua avaliação. Está todo mundo dizendo, será que é para valer essa candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro, né? Tem essa dúvida. Aí eu te pergunto, Flávio Bolsonaro é o melhor candidato, na ausência do pai, para representar a direita no Brasil nessa eleição? Eu acho que a sua pergunta responde a pergunta que é feita mesmo, que de forma retórica, né? O melhor candidato, sem dúvida nenhuma, seria o próprio Bolsonaro, né? Nós temos uma situação no Brasil que eu diria que é muito peculiar, porque Bolsonaro, presidente em 2018, despertou um espectro ideológico que sempre existiu na sociedade brasileira, que é a direita e a direita conservadora, quer dizer, um grupo de pessoas que se reuniram em função da forma como o presidente Bolsonaro se comportou antes da sua eleição e depois no exercício do seu mandato. Pessoas que defendem valores em relação à família, em relação à defesa da vida, uma visão de que o crime não pode ser glamorizado, não pode ser relativizado,
uma ideia de que o Estado precisa servir a sociedade e não se servir dele, que temos que ter um Estado eficiente, que cobre menos impostos, que seja menos burocrático, que premie não o apadrinhamento, a tomada dos órgãos estatais pelos companheiros, mais a eficiência, o mérito, o serviço efetivamente prestado à sociedade. Então, pessoas que pensam dessa forma estão em torno de um agrupamento caracterizado como direita conservadora, e tem um líder, que é o presidente Bolsonaro. E esse líder nos aponta um caminho para defender o seu legado, que é o senador Flávio Bolsonaro. Ele é jovem, 44 anos, alguém que está literalmente querendo exercer essa função para defender esse patrimônio, esse legado, que é um legado de valores, como eu coloquei anteriormente, e, sobretudo, fazer a discussão que interessa à sociedade brasileira. É esse país que nós queremos viver, de um Estado aparelhado, de um Estado que é entregue aos companheiros, de um Estado que tem mais pessoas dependentes de programas sociais do que pessoas com carteira assinada, um Estado que leva em consideração a necessidade de, na geopolítica internacional, se aliar com países que são ditaduras ou que têm afinidade política e ideológica com o atual governo, em detrimento dos nossos reais interesses. Um Estado que gasta muito mais do que arrecada e gera um juro estratosférico que impede as pessoas de investirem no Brasil. Então, eu acredito que modelos de país e de Estado vão ser discutidos e o Flávio está preparado para fazer essa discussão. Foi indicado pelo presidente Bolsonaro, tem a nossa confiança e faremos, sem dúvida nenhuma, uma campanha propositiva, principalmente comparando o que nós somos, o que eles são, o que nós fizemos, o que eles fazem. E, sobretudo, a nossa intolerância com a corrupção, que está no DNA do PT, né, desse partido que, ao longo dos últimos 18 anos, literalmente assaltou o Brasil. Mas então, senador, aqui eu vou fazer essa pergunta bem rapidinha, mas daí só para eu entender, o Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele escolhe o Flávio, mas na sua avaliação, o Flávio, na sua, é melhor do que um candidato, eventualmente, Tarcísio de Freitas? Olha, esse juízo de valor ele foi feito ao longo de quase um ano, né? Nós tivemos uma série de discussões, de conversas, de consultas, né, com aqueles que fazem parte da base da direita, com pré-candidatos, com lideranças políticas as mais variadas, senadores, deputados. Enquanto o presidente Bolsonaro pôde conversar, ele participou ativamente dessas conversações. Acontece que há mais de 120 dias, 130 dias, ele foi impedido de conviver com o seu grupo político. Eu só estive com ele nesse período 2 vezes. Mas ele amadureceu bastante, ele pensou bastante e definiu a estratégia que nós vamos colocar em prática no ano eleitoral, que será a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, mas, sobretudo, a discussão do país que nós queremos, em contraponto ao que aí está. O senador não me respondeu se na opinião dele Tarcísio seria melhor, mas a gente tem que encerrar, então vou passar a última pergunta para o Pedro Venceslau. Senador, a retirada das sanções da Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi um duro golpe para o bolsonarismo, em especial para Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos justamente para conseguir as sanções que foram retiradas? Bom, primeiro, para ser mais explícito, né, já que a nossa entrevistadora nos pede, sim, na atual conjuntura, Flávio é o melhor candidato, dado ao conjunto de valores e da necessidade de uma discussão, onde tem que ficar muito claro quem nós somos e quem eles são, qual é a nossa visão de Estado, de país, né, de sociedade, em contraponto ao que aí está. Então, Flávio representa isso com muita transparência e a gente vai ter condições de fazer o debate que interessa à sociedade, né, com nitidez, né, com transparência, como falei anteriormente, e com os argumentos adequados. A sua pergunta, Pedro, em relação à Magnitsky, quem tem que responder isso, na verdade, é o próprio governo americano. Eu acredito que na hora que o governo americano sanciona alguém com esta lei, que é uma lei séria, severa, né, uma lei que praticamente retira civilmente o cidadão do convívio da sociedade em que ele se encontra, uma vez que impede transações bancárias, relações comerciais com empresas americanas que são majoritárias no mundo, em especial no Brasil, né? Tem mais de 2.000 empresas americanas no Brasil, tem mais de 200 anos de história de relacionamento comercial, mercantil. Então, na hora em que o Trump toma a decisão, né, de sancionar o Alexandre de Moraes e alega que as sanções ocorreram
por agressões a direitos humanos, em especial a cidadãos americanos que foram censurados aqui pelo Alexandre de Moraes, inclusive em solo americano, pelo fato de ele ter ultrapassado a própria lei do país, quando ele determina que a Starlink pague multa de uma outra empresa, né, de uma forma draconiana, tentando atingir, na época, o Elon Musk, né, e fala de uma série de valores que dizem respeito à liberdade de expressão, a direitos civis. A própria Constituição brasileira replica isso de uma forma muito forte no artigo 5º, né, da Constituição brasileira sobre os direitos fundamentais individuais dos cidadãos brasileiros. E ele toma uma posição diferente. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que é que foi negociado? Nós somos um país, nós não somos aqui um botequim. Então é importante saber que se aquele discurso que o Lula fez de que a soberania do país está acima de qualquer outra situação, que não iria negociar, por exemplo, mineração de terras raras, questão de satélites, né, a questão estratégica da geopolítica, de rotas, né, enfim, das plataformas das big techs. Então é importante a gente saber que tipo de negociação entrou, né, para que haja esse recuo dos Estados Unidos em relação à lei Magnitsky. Eu, particularmente, sempre defendi que nós, como cidadãos brasileiros, temos o direito, né, de buscarmos, inclusive, foros internacionais para fazer denúncias quando os direitos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, inclusive à luz de pactos internacionais, estão sendo ultrapassados, que, na minha opinião, ocorreu no Brasil e vem ocorrendo, com a agressão à liberdade de expressão, com o cerceamento da opinião de pessoas, com o fato de que o Estado é aparelhado. Nós temos, por exemplo, um juiz, que é o caso do ministro, que se diz vítima de um processo, mas ele é juiz, né? Não há paridade de armas nesse processo. O presidente Bolsonaro praticamente participou de uma câmara de gás e não de um julgamento, porque lá estavam, por exemplo, o Flávio Dino, que é um desafeto pessoal do presidente, e havia ingressado com uma ação contra ele, mas não se julgou, impedido de participar do julgamento. E veja, nós estamos vendo no Brasil no momento que a gente tem que discutir as instituições e qual é a seriedade das nossas instituições, porque não basta ser, precisa aparecer. E num país em que a justiça brasileira acha que não há conflito de interesse, ela acha não, afirma através de acórdão, quando um cônjuge ou um parente, né, participa de um julgamento e este magistrado é quem vai decidir para um lado ou para o outro, isso pode ser até legal, mas não é moral. A gente precisa rediscutir o papel das nossas instituições. O próximo ano vai ser o ano de eleição. Não é possível mais essa invasão de prerrogativas. Há um desequilíbrio na democracia brasileira, né? A questão da Magnitsky, quem tem que explicar é o governo do presidente Trump. E nós temos que, aqui no Brasil, fazer a nossa parte e continuarmos a fazer as denúncias e não aceitar como normal o que está acontecendo. Não banalizar esse tipo de agressão às liberdades individuais dos cidadãos brasileiros e não aceitar como normal o aparelhamento do Estado para perseguir adversários políticos. A próximo ano é o ano de eleição e eu acho que é o momento dessa resposta se dar no campo adequado, que é o campo político, onde as ideias vão ser colocadas e as pessoas vão dizer que tipo de país eles querem. Por isso que eu defendo, inclusive, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, que é também líder da oposição no Senado. Falamos sobre dosimetria, eleição, invasão de competências e o senador não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Senador, muito obrigada. Um bom trabalho para o senhor, né? Essa semana aqui de esforço concentrado. Quero agradecer também Daniel Richtner e Daniel Braga, que viabilizaram essa conversa. Obrigada, viu, senador? Obrigado também. Estamos à disposição. Obrigada também Pedro Venceslau, que participou desse papo.